Pastora Carla Ronald não só é a esposa do pastor Sérgio Ronald, como também é uma mulher que ensina sobre a bênção geracional. Sua família de cristãos abençoou gerações e ela segue com seus 4 filhos e seu esposo abençoando as nações da terra. Recebam essa mulher que tem feito a diferença no mundo, pastora Carla Ronald. Meus pais sempre foram fiéis. Meus 4 avós sempre oravam por mim. Meus bisavós têm um casal de bisavós que quase batem o recorde Guinness mundial do matrimônio mais duradouro do mundo. Com 76 anos de casamento. Eles chegaram a conhecer meus 4 filhos antes de morrer. Meus filhos conheceram seus tataravós. Quando eu nasci, também conheci minha tataravó. Quando meu pai nasceu, também conheceu seu tataravó. É uma bênção. Agora, quando eu era menina, escutava esses testemunhos da graça de Deus. Pensava, eu não tinha testemunho mais. Talvez minha testemunha não ressalta a graça, mas sim ressalta a fidelidade de Deus. Ressalta que as promessas de Deus são verdadeiras. Que a longevidade, a saúde, matrimônios longos são a bênção de Deus. As promessas são verdadeiras. É interessante, existem muitos livros sobre as maldições multigeracionais. Mas Deus me falava, vamos ver na Bíblia que diz que as maldições podem legar 3 ou até 4 gerações. Mas quantas gerações chega a bênção de Deus? 1000 gerações. Isso quer dizer que a bênção de Deus é 250 vezes mais forte do que a maldição do inimigo. As bênçãos que vocês estão dando a seus filhos é muito mais forte da maldição. Quantos de vocês são primeira geração de cristãos na sua família? Levanta a mão. Quantos de vocês são primeira geração de cristãos na sua família? Vocês são essa geração legendária, cujos netos vão falar, um dia eu tive uma avó que falou, até a mim chegou a maldição, meus filhos, meus netos somente vão herdar bênçãos. É uma bênção somente para herdar bênçãos a nossos filhos. Mas as bênçãos do que eu falo não são exclusivas para nós, são para toda pessoa que as quer. Mas como fazemos para não somente criar filhos, senão levantar gerações que amam a Deus? Como fazemos para que uma família sirva a Deus de geração em geração? Bom, minha família pomos muitos princípios bíblicos em prática que não são comuns ainda entre famílias evangélicas. Hoje, por questões de tempo, falarei de alguns. Contudo, no livro você vai encontrar muitos mais. O primeiro que quero mencionar, que fazemos como tradição bíblica, é a transferência da bênção pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, encontramos a salão da fama da fé, verdade? Hebreus 11, versículo 20 diz: pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú.
Agora, ainda podemos ver muitos exemplos de pais e mães abençoando seus filhos na Bíblia, mas me parece muito interessante que de tudo o que Isaac fez em sua vida, o ato que demonstrou mais fé, o ato que lhe deu um lugar no salão da fama da fé, junto a Moisés, que abriu o Mar Vermelho, junto a Josué, que pôs abaixo as muralhas de Jericó, foi o ato de transferir uma bênção sobre seus filhos. Para poder fazer isso, temos primeiramente que acreditar, ter fé que em nossa boca temos poder. Muitas vezes vamos ir para casa e vamos ver que nossos filhos fazem muitas coisas e é fácil decretar coisas negativas. Mas como se chama a conferência? Não é por vista. Temos que falar não o que vemos, mas o que queremos ver na nossa família. Provérbios 18, versículo 21, na NVI diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Da nossa boca temos o poder de falar vida, declarar bênção, decretar as promessas de Deus sobre os nossos filhos. Mas esse ato vai requerer fé. Como pais, é um ato de fé falar positivo sobre um filho cujo comportamento é negativo. Mas isso é o que Deus quer que façamos. Temos que alinhar as nossas palavras à palavra de Deus. Agora, não estou dizendo que vamos declarar qual carreira vão estudar ou com quem eles vão casar-se. Não. Isso não é abençoar, isso é manipular. Mas existem muitas promessas de Deus para todos os seus filhos que temos que estar decretando sobre a vida deles. Por exemplo, de saúde. Jesus pagou por toda a doença. Então declaro sempre que os meus filhos serão saudáveis sempre. Que não terão nem doenças crônicas, nem dores crônicas. Eu tenho a fé que assim será. Declaro que caminharão sempre no centro da vontade de Deus para suas vidas e nunca se desviarão dela. Que usarão todos os seus dons para o reino. Baseado em Salmo 37, 25, que fala: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigaram pão. Declaro que, como filhos de justos, jamais vão faltar-lhes provisões para suas necessidades. Baseado em João 11, a parábola do bom pastor, falo que meus filhos, como ovelhas de seu rebanho, escutam a voz de Deus, a reconhecem e a seguem. Declaro que encontrarão bons cônjuges, com os quais formarão matrimônios que durarão por toda a vida, e que dentro dos seus matrimônios terão muitos filhos, e que todos os seus descendentes servirão ao Senhor. Isso e muitas coisas mais declaramos sobre os nossos filhos. Em que momento? A Bíblia não especifica, então temos liberdade. Os judeus têm uma tradição de todos os sábados, ao pôr do sol, o pai judeu faz pôr de pé os seus filhos e de maior até o menor começa a abençoá-los. Meu pai nos abençoava sempre antes de sair para o colégio. E sabem, eu e meus irmãos sempre estávamos entre os primeiros da classe. Antes de ter filhos, eu pensei, então vou também, como os judeus, abençoar uma vez pela semana, mas meus filhos, cada vez que eu os abençoo, me clamam: e esta noite também, mamãe, você me tem que abençoar. Não posso somente uma vez pela semana, eu tenho que sempre que estou na casa abençoá-los, porque o coração do menino, do filho, anseia a bênção do pai e da mãe.
E quando damos essa bênção, eles começam a parar de outra forma. Eles começam a acreditar toda a promessa que você está decretando como a verdade sobre a sua vida. E isso é importante porque quando eles saem da casa, eles vão receber muitas palavras ruins. Eles vão receber palavrões, eles vão receber muitos nomes que não são bons para eles. Mas se eles saem da casa com a bênção de vocês como pais, não vai importar o que falam os demais, porque seu pai e sua mãe já os abençoou. Agora, depois de anos, eu comecei a dar-me conta que meus amigos cristãos não tinham essa tradição. E aunque podemos ver na Bíblia mais de 100 versículos, não é parte da cultura comum dos evangélicos. Mas eu quero que vocês possam ver o importante que isso é para Deus. Vamos em nossas Bíblias a Gênesis, capítulo 1, verso 27 a 28, na Almeida. Diz: E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E que? E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Bom, fica ali, por favor. Qual foi a primeira coisa? As primeiras palavras de Deus para nós? Qual foi o primeiro que fez Deus? Dar regras? Dar ensinamentos? Por nomes? Não. O primeiro que Deus faz com nós, os seres humanos, foi abençoar-nos. E o primeiro que devemos fazer com os nossos filhos é abençoá-los. Eles têm que saber que eles têm a bênção dos seus pais. Agora vamos ver outro verso. Lucas, capítulo 24, versos 50 e 51. Na NTV fala: depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, que coisa? Abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Qual foi a última coisa que Jesus faz na terra? Abençoou os seus discípulos. A última coisa que ele fez na terra, as últimas palavras quando Deus já estava levando para o céu, foi abençoar-nos. Não sei em que momento isso de abençoar os filhos deixou de formar parte da cultura comum evangélica, mas é poderoso abençoar os filhos. É como deixar um carimbó na frente deles, que são abençoados, e nenhuma maldição vai ficar em eles, porque já tem a bênção de Deus. Isso me leva ao segundo ponto. Temos que ser muito intencionais em formar uma cultura familiar bíblica. Temos que ser muito intencionais em formar uma cultura familiar bíblica. Muitos cristãos não dão muita atenção na formação da sua cultura familiar. Então, ao invés de serem formadores intencionais de uma cultura bíblica, são formadores involuntários de uma cultura geralmente misturada entre o que viveram em sua infância e da cultura que os rodeia. Contudo, existem muitas coisas ruins que aconteceram na tua infância, as quais não devem propagá-las. Também existem muitas coisas muito de moda, contudo perigosas demais na cultura hoje, que temos que desarraigar de nossa cultura familiar.
Devemos basear nossa cultura familiar sobre princípios bíblicos, pondo a Deus em primeiro lugar em tudo. Devemos ser exemplos em tudo o que queremos formar, porque finalmente nosso exemplo termina sendo o maior sermão de nossas vidas. Na Bíblia tem uma passagem muito interessante sobre uma família com uma cultura familiar muito forte. Foi na época de Jeremias, onde Israel vivia, tinha afastado e esquecido completamente de Deus. Entretanto, havia uma família que não seguia os valores torcidos da cultura em que se encontravam. Apresentou-lhes a família das Recabitas. Encontramos sua história em Jeremias capítulo 35. Vou ler alguns versos, mas depois você pode ler o capítulo todo. Jeremias 35, verso 2. Fala, palavra de Deus para Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convida-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e oferece-lhes vinho para beber. Vamos a verso 6. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas nem semearão, não plantarão vinhas nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Aqui encontramos uma família que era uma remanescente da fidelidade numa Jerusalém em bancarrota total de valores. E qual era o seu segredo de manter-se fiel aos princípios? Que coisa vemos em eles que foi diferente aos demais? Como criar filhos rodeados de outros meninos que não têm os mesmos valores? O primeiro que veio em eles, que eles teve, foi uma identidade familiar. Mira, antes da época de sobrenomes, eles já tinham um nome grupal, uma identidade grupal. Se autodominavam Recabitas. E algo que eu comecei a ver, quando temos uma identidade grupal, temos uma identidade familiar forte. Então, a unidade e a cultura familiar também são fortes. Os Recabitas tinham uma cultura que se traduzia em costumes, hábitos e valores muito diferentes aos dos seus vizinhos. Os vizinhos moravam em casas de pedras e trabalhavam a terra. Os Recabitas viviam em barracas e cuidavam de rebanhos. Os vizinhos adoravam ídolos e tomavam vinho. Os Recabitas não tomavam vinho e eles serviam a Deus. Mas vemos algo importante com isso de identidade. Existe a frase: o proibido chama mais atenção. Mas muitos pais dizem: te proíbo que se droga, te proíbo isto ou outro. E logo falamos: se você o faz, te deserdo ou você vai morrer. Então, a estratégia de muitos pais é de proibições, exclusões e maldições. Mas a estratégia de uma cultura familiar forte é ao contrário. É de convites, inclusões e bênçãos. Por exemplo, meu pai falava: nós somos os Strombeck. E os Strombeck não usamos drogas. Os Strombeck
falamos sempre a verdade. Os Stromberg somos pessoas de princípios. E todo mundo na cidade nossa sabia isso. Então, meu pai não teve que proibir-me drogas. Não, ele me convidou a formar parte do clube exclusivo da família, onde as drogas não formam parte. Então, por isso é muito importante que vocês, nem em broma, dizem, ele é a ovelha negra, ou ele é o filho pródigo. Mas temos que sempre incluir os nossos filhos na família. Por exemplo, quando um filho tem um mau comportamento, o que temos que fazer? Muitos pais que fazem, você é um filho terrível, você não tem futuro, você não serve para nada. Mas temos que falar ao revés. Temos que separar comportamento da identidade. E dizer, por que você faz isso se você é um bom filho? Muito diferente. Ou por que você faz isso? Por que você quer fumar isso se você é um bom jovem? Temos que alinhar nossa boca à palavra de Deus. E sei que isso vai requerer de muita fé, mas eu acho que aqui nesse lugar temos muita fé. Eu fui com meu marido, fomos por muitos anos pastores e jovens. E aprendimos algo. Os jovens têm duas necessidades muito grandes. Uma necessidade de identidade e outra necessidade é de pertencer a um grupo. Eu acredito que ambas necessidades têm que ser supridas em casa. Eles têm que receber sua identidade de filho de Deus desde a casa. Se não, saiam dessas portas e buscar outra identidade. Eles também têm que sentir que eles pertencem à casa. Sempre temos que reforçar com nossa boca que eles são parte de nós. E nunca separar-os, mas incluir-os. Aprendi algo na família em que eu cresci, e é quanto mais forte for a identidade familiar, mais fraca será a pressão social. Eu vou repetir, quanto mais forte for a identidade familiar, mais fraca será a pressão social. Eu vou falar, eu não senti a pressão social. Foi algo muito leve para mim. Porque na minha casa eu já recebi minha identidade e na minha casa já senti que pertencia a um lugar. Assim que saí ao colégio não precisando de nada. Temos que fazer que os nossos filhos sintam parte de nós. E quero fechar com isso. Versículo 19 de Jeremias 35. Depois que Jeremias fala com essa família, Deus diz: por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Hoje quero decretar esse profeticamente sobre vocês, que jamais faltará a vocês descendentes que sirvam a Deus. Que seus filhos, seus netos, até que Cristo volta, vão servir ao Senhor dos Senhores, ao Rei de Reis. Quero fechar. Gostaria de orar por vocês. Se por favor fiquem de pé. Se vocês jovens imaginaram que é muito difícil ter um matrimônio, bom, eu escuto de muitos jovens que falam: não quero casar-me, porque meus pais sofreram muito.
Se esse é você, quero orar por ti. E se também vocês já têm família, têm filhos, talvez muito grandes, adolescentes com problemas, também quero orar por vocês, porque sei que mientras eles estão com vida, nunca é tarde demais para orar por eles. Não existe lugar no mundo onde Deus não pode tocá-los. Amém? Vamos orar. Pai amado, hoje elevo todas as famílias aqui presentes e seus entes diante de você. Peço-te que você conceda sabedoria e paciência aos pais. Devolva esperança para a família, aos jovens. Volta corações dos filhos aos pais e os corações dos pais aos filhos, Senhor. Senhor, sara nossas famílias. Hoje te pedimos perdão se te falhamos em alguma área, se não fomos pais perfeitos. Hoje falamos e te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. Onde estão nossos filhos? Lá onde estão. Hoje tocá-los, Pai, tocá-los. Que eles não possam desfrutar a vida longe de Ti, Senhor. Trouxe-los a casa. Hoje, Pai, hoje te peço que como famílias podemos começar a falar bênçãos sobre os nossos filhos, a encher os corações de nossos filhos com bênçãos. Hoje cortamos toda maldição geracional e declaramos, Senhor, que a partir de nós, os nossos descendentes somente herdarão bênçãos. Que eles chegarão muito mais alto, muito mais longe que nós. Que toda tua vontade se cumpra neles. Em nome de Jesus. Amém e amém.